Olá galera, chegando aí para análise de mais uma temática do nosso curso online de Direito Administrativo. Nós trataremos nas lições de hoje acerca do processo administrativo federal, que é regido pela Lei 9.784 de 1999. Então, esta Lei de Processo Administrativo, em sua parte de número 1, ela vai trazer alguns aspectos que nós denominaremos a partir de agora de aspectos introdutórios, tá? Então, quando nós pensamos na introdução, essa introdução, ela perpassa inicialmente pela abrangência da referida lei. Quando nós pensamos na abrangência da Lei 9784, nós precisamos entender que ela se aplica especificamente ao âmbito federal. Quando eu digo ao âmbito federal, eu já estou lhe dizendo automaticamente que isso não é para todos os entes federativos, tá? Eu estou dizendo que se desenvolve no âmbito da União, tá? Veja que eu estou me referindo ao processo administrativo. Consequentemente, os desdobramentos aqui envolvem a administração pública. A administração pública esta que estará subdividida em administração pública direta e em administração pública indireta. Então, tanto a administração direta quanto a administração indireta, elas são regidas aí, as duas grandes administrações, especificamente pela questão atinente à parte do processo administrativo. Então, este é o primeiro cenário. O cenário de número 2 que nós precisamos visualizar ainda envolve o seguinte: o cenário número 2 é que esta aplicação ela se estende também ao seguinte, tá? Então, nós temos uma extensão. Esta extensão ela vai tanto para o poder legislativo quanto para o poder judiciário. Por que para o poder legislativo e para o poder judiciário? Porque a gente precisa entender que os integrantes do legislativo e os integrantes do poder judiciário, no exercício de suas atribuições, eles também exercem função administrativa. Como se também exerce função administrativa, parece-me claro que aí nós teremos o desenvolvimento de processos administrativos, ainda que essa função seja secundária, ainda que se trate de uma função considerada como atípica. Lembrando que função atípica é uma função secundária. Então, quando eu penso na abrangência, nós estamos dizendo que no âmbito dos entes federativos se aplica a União, seja na administração direta ou indireta, sobretudo aí do Poder Executivo, mas que também se aplica ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, porque eles são detentores de administração pública. E aqui nós temos dois grandes objetivos. Os grandes objetivos de se efetivar um processo administrativo, primeiro, os dois grandes objetivos que são traçados pela lei é, primeiro, assegurar um melhor atendimento ao administrado. Então, a ideia é de melhor atendimento dos direitos dos administrados. Além do melhor atendimento dos direitos dos administrados, a ideia é que a administração pública ela também efetue, ela também consiga realizar os seus fins. Então a ideia aqui também é de consecução, a ideia é que a administração
administração pública ela consiga atingir os seus fins. Então, atingimento dos fins. E quando eu falo atingir os fins, eu estou me referindo à administração pública. É lógico que os fins principais são fins de interesse público, tá? Então, este é o primeiro cenário. É o cenário envolvendo a abrangência. Passada esta ideia da abrangência, a gente chega aí a um ponto de número 2. Este ponto de número 2, ele envolve sobretudo o seguinte: o ponto de número 2, ele vai envolver justamente a ideia de alguns conceitos importantes. Quando nós falamos de conceitos importantes que estão previstos na Lei 9784, o primeiro conceito que aparece é o conceito de entidade. Quando nós falamos em entidade, nós estamos falando em uma unidade de atuação que é dotada de personalidade jurídica. Então, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E o que é ser dotado de personalidade jurídica? É ter a capacidade de adquirir direitos e de contrair obrigações em nome próprio. Então, vamos sistematizar isso através do nosso esquema, tá? Então, entidade nada mais é do que uma unidade de atuação. Só que esta unidade de atuação é uma unidade de atuação que possui características específicas, possui características próprias. E que características próprias são essas? Essas unidades de atuação, ou esta unidade de atuação, ela é dotada de personalidade jurídica. Então vamos chegar à seguinte conclusão: que quem é dotado de personalidade jurídica necessariamente é uma pessoa. Pessoa esta que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então toda entidade que pertence à administração pública também é considerada como uma pessoa. No caso da estrutura da administração pública, uma pessoa jurídica, tá? E não uma pessoa física, tá? Isso é extremamente importante, porque isso vai repercutir no processo de distribuição de tarefas envolvendo a administração pública. Não esqueça jamais, aqui é importantíssimo uma atenção. Qual é essa enorme atenção? Todas as vezes que você enxergar, todas as vezes que você ouvir o termo descentralização, todas as vezes que você ouvir o termo descentralização, essa expressão descentralizar é uma técnica de repartição de atribuições que envolve mais de uma entidade, que envolve mais de uma pessoa jurídica. Você vai lembrar que o C é de criação e o E é de entidade. Então, todas as vezes que eu vou descentralizar, eu chego a algumas conclusões. Que eu tenho uma entidade 01 e que eu tenho uma entidade 02. Então, veja que as duas aqui, elas vão dividir atribuições. Todas as vezes que isso acontecer, todas as vezes que a divisão de atribuições, a divisão de tarefas, perpassar por mais de uma entidade, a técnica é de descentralização, que aí especificamente poderá ser política, poderá ser administrativa, a partir da característica dessa entidade. O que é de extrema importância ainda é que se eu estou diante de uma relação que envolve essas entidades, a relação jamais será de subordinação. Então, se a prova afirmar que a relação é entre entidades e que se trata de uma relação de subordinação, pode cortar sempre. Isso sempre estará errado. A relação entre pessoas jurídicas distintas nunca será uma relação de subordinação. A relação aqui, ela existe, porque elas estão dividindo tarefas.
Só que a relação é uma relação de vinculação. Então é por isso, se existe um vínculo, é porque as entidades elas não estão dissociadas, elas não estão separadas, elas estão dividindo tarefas. Então este é o primeiro conceito importante, é o conceito de entidade. Associado, atrelado ao conceito de entidade, nós temos o conceito de número 2, que a gente vai chamar aqui de B. É a ideia do órgão. Basta você pensar, como eu brinco aqui sempre, a partir de uma interpretação analógica do seu fígado. Quando você pensa no seu fígado, o seu fígado é uma pessoa? Lógico que não. O seu fígado, ele não está inserido como uma pessoa. O seu fígado é uma parte integrante de uma pessoa. Só que o seu fígado tem uma função. Como eu brinco, alguns talvez tenham essa função já mais comprometida, né, por algum tipo de droga, lícita ou ilícita, enfim. Mas veja, a função está comprometida. Então, a função, ela existe. Então, o que tem que estar muito claro é que quando eu falo em órgão, este órgão, ele também se configura como uma unidade de atuação. Exatamente como nós falamos para a entidade. A diferença é que essa unidade de atuação, ela existe dentro de uma pessoa jurídica. Então, quando eu falo que é uma unidade de atuação, precisa estar claro que essa unidade, ela é integrante de uma pessoa jurídica, que nós acabamos de chamar esta pessoa jurídica de entidade. Nós acabamos de fazer isso. Então, consequentemente, o que é que eu estou te dizendo aqui? Que se o órgão faz parte de uma pessoa, o órgão não é uma pessoa. Ele sozinho não se caracteriza como uma pessoa jurídica. Se ele não se caracteriza como uma pessoa jurídica, ele não tem personalidade jurídica, porque só quem tem personalidade jurídica são as pessoas. Então, automaticamente, o que é que eu estou lhe dizendo? Eu estou dizendo para você que esses órgãos públicos, eles não são detentores de personalidade jurídica. Então, eles são considerados como unidades de atuação, só que despersonalizados. E eles precisam integrar uma pessoa jurídica. Este integrar uma pessoa jurídica pode ser uma pessoa jurídica que integre a administração pública direta, como pode integrar também ou a administração pública indireta. Pode ser tanto a administração direta quanto a administração pública indireta, tá? Não importa, pessoa jurídica, pode ter órgãos. Mas, Alan, quando você pensa na criação de órgãos, esta criação precisa ter algum objetivo, é verdade. E é isso que a gente precisa analisar. A gente fazer justamente um link da parte envolvendo o processo administrativo com a parte envolvendo a organização da administração pública. Você vai ver que em outros momentos a gente vai associar o processo administrativo também à parte de atos administrativos, tá? Então venha comigo para que você enxergue o seguinte: a gente precisa notar que quando você pensa ainda nestes órgãos públicos, nós temos uma configuração esquemática que se dá da seguinte forma. Nós temos aqui a configuração de uma entidade e dentro desta entidade pública nós temos partes integrantes.
As partes integrantes desta entidade pública são os órgãos. Então, os órgãos públicos, eles não podem ser personalizados. Automaticamente, parece-me claro que quando uma entidade, ela efetua o processo de criação de órgãos públicos, nós estamos também aqui diante de uma divisão de tarefas. E por que diante de uma divisão de tarefas? Porque assim como o corpo humano, o fígado terá uma função, os rins terão outras funções, os pulmões da mesma forma, o coração já tem uma função também completamente diferente. E essa divisão é uma divisão de tarefas, mas que acontece para dentro, que acontece no âmbito da própria pessoa jurídica, no âmbito da própria entidade. Então essa divisão de tarefas, ela é uma divisão interna de tarefas. Esta divisão interna de tarefas faz surgir o nome do fenômeno. O processo através do qual a entidade efetua a criação dos órgãos públicos, nós chamamos de desconcentração. Então a desconcentração, veja que é CO. Ela perpassa pela ideia de criação de órgãos. Ela não perpassa pela ideia de uma criação de entidades. Aqui a criação é de órgãos, tá? Então isso é de extrema importância para que você consiga compreender o quanto é relevante estes conceitos no desenvolvimento do direito administrativo, tá? Então, falei em desconcentração, eu criei órgãos. Fatalmente, cada órgão vai desempenhar uma função. Mas o que pode acontecer aqui? Eu posso ter nessa divisão de tarefas uma situação de hierarquização. É possível o posicionamento de um órgão acima dos outros. Então é possível que eu tenha órgãos, ou que eu tenha órgãos superiores, e que eu tenha órgãos inferiores. Veja que esse conceito de órgãos, ele vai desembocar em outros assuntos. Ele vai desembocar numa ideia de relação de subordinação. E esta relação de subordinação fará com que os órgãos que estejam em cima ou acima tenham prerrogativas sobre órgãos que estão abaixo. Então isso vai constituir, isso vai formar um poder baseado na hierarquia, que a gente vai chamar de poder hierárquico. Então o organizador de prova, ele pode fazer todo esse link do momento de cobrança, cobrar o processo administrativo junto com a organização da administração pública, com as técnicas de repartição de atribuições, bem como com a parte envolvendo poderes administrativos. Então é de extrema importância que você consiga encaixar estes conceitos para que você consiga desenvolver de uma forma satisfatória. Ainda neste tocante, nós temos o chamado conceito de autoridade. É o conceito de número 3, nós estamos falando do artigo 1º da Lei 9784, de extrema importância. Então o ponto C aí é o conceito de autoridade. Quando nós falamos em autoridade, eu estou me referindo àquela pessoa que possui, que tem o poder de decisão. Então, a autoridade é quem possui o poder de decisão. Então, por exemplo, no desenrolar do processo administrativo, nós teremos diversas fases. Essas fases irão desembocar numa fase final, que é a fase julgadora. Ora, quem é que vai julgar o processo? Quem é que vai julgar o requerimento que foi feito? Quem é que vai julgar a denúncia que foi feita, por exemplo, no caso de um processo administrativo disciplinar? Isso será feito por uma autoridade. E esta autoridade, ela vai possuir um poder de decisão. Então, o que é que a gente precisa enxergar? Que este foi o cenário inicial.
mas que nas aulas seguintes nós precisaremos estudar toda a base principiológica envolvendo este processo administrativo. Nós precisamos saber como é que esse processo ele caminha, como é que ele se desenvolve. Então a gente vai ter que o processo é uma sucessão de atos. Então isso vai passar necessariamente por fases. Uma fase em que é feito um requerimento, uma fase em que eu provo o que eu estou pleiteando, o que eu provo o que eu estou alegando, que já é uma fase de instrução. Depois nós teremos uma fase em que a autoridade que tem o poder de decisão automaticamente, ela vai julgar aquele requerimento, vai julgar aquela denúncia. Eu já estou numa fase decisória. A depender do cenário, eu posso chegar também a uma fase recursal, ou seja, quando eu me insurjo contra a decisão que foi trazida pela administração pública. A depender do caso, é possível que o processo seja revisto a partir do que a gente chama de revisão do processo administrativo. Todo este desenrolar, ele vai perpassar pela análise ou pela contagem dos diversos prazos. Estes prazos, no entanto, para que eles passem a ser contados, as pessoas que estão ou que são interessadas no processo, elas precisam ter ciência que aqueles atos ocorreram. Então, elas precisam, de alguma forma, ser comunicadas. Elas precisam ser comunicadas daqueles atos. Então, nós temos uma etapa de comunicação dos atos, seja através de uma intimação, de uma citação, de uma notificação. Enfim, este é o cenário total envolvendo o processo administrativo. Então, a importância aqui é que você mantenha um estudo contínuo. E aí, você tem diversas ferramentas para isso. Então, quando você pensa no direito administrativo, você precisa ir comigo no curso como um todo, para que você não veja só o processo separado. Porque, a depender da organizadora, ela vai cobrar o processo junto com a organização da administração pública, junto com a parte de atos administrativos, porque tudo isso forma um cenário único, que é o cenário do processo administrativo. Beleza, galera? Aguardo você no próximo vídeo. Estamos juntos! Rumo